tá? Ok. Beleza, então. Olá, sejam bem-vindos ao webinar NetApp mais Convolt, Orquestração, Inteligência, Restauração, Governança e Cloud. Um evento promovido pela Atrio TI e TD Synnex. Fábio, por favor, o outro slide. Meu nome é Walter Ribeiro, sou diretor da Atrio TI. Gostaria de informar que esse evento está sendo gravado e no início da próxima semana publicaremos no canal da Atrio no YouTube. A NetApp e a Convolt se uniram em uma solução de backup, recuperação, gerenciamento e monitoramento centralizado de dados. Neste webinar, os especialistas da TD Synnex, André Silva, Jonathan Bezerra e Fábio Rocha, vão mostrar como a união desses dois fabricantes pode impulsionar ainda mais os seus negócios e projetos. Próximo. Gostaria de agradecer o apoio das equipes de marketing e produtos e o departamento técnico da TD Synnex, que nos apoiou no planejamento e alocação de recursos para a realização deste webinar. Além dos especialistas mencionados acima, agradeço o apoio do Heitor, da área de marketing, e Renato Hatz e Juliana Camargo, da área de produtos. Próximo. A Atrio é uma empresa especialista na venda e implementação de soluções de infraestrutura de TI, segurança, automação de processos, integração de sistemas e middleware. Próximo. Em parceria com líderes de mercado como Red Hat, VMware, Commvault, SentinelOne, Adobe, NetApp, entre outros. Próximo. Oferecemos aos nossos clientes produtos e serviços de infraestrutura, banco de dados e middleware, servidores otimizados, histórias de alto desempenho, soluções de virtualização, monitoramento e segurança completam o nosso portfólio. Agora eu vou passar a palavra para os especialistas, tá? Para poderem falar sobre a solução NetApp, suas características e benefícios. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham um bom evento. Bom dia, senhores. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o Fábio Rocha. Sou System Engineer de produtos NetApp aqui na TD Synnex. Hoje nós vamos falar um pouquinho de NetApp, Convolt, como orquestrar os dados, né, com inteligência, com governança, proteção, falar um pouquinho de cloud. Eu vou introduzir essa apresentação e depois nosso especialista também, André, que é engenheiro de sistemas, e o Jonathan, que é engenheiro também, o André NetApp e o Jonathan Convolt vão fazer também a apresentação, vão ajudar aqui a apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho de NetApp, né? Para falar de NetApp, a gente começa a falar da visão do Data Fabric, né, que é a malha de dados NetApp, pois hoje em NetApp, em ambientes diversos, os dados estão cada vez mais distribuídos, dinâmicos e diversos, ou seja, eles são armazenados em diversas localidades e de diversas formas, né, sejam primes ou nuvem. O dado ele é mais dinâmico, né? Então a mudança, você precisa fazer mudanças, alterações na forma de gerenciar seu dado de diversas formas. E os dados também são mais diversos. Às vezes são dados estruturados, não estruturados, inteligência artificial, né, requer machine learning. E a gente precisa, então, ter dentro da nossa TI uma abordagem um pouco mais branda com relação aos dados, né, na nuvem. Seja ela híbrida, seja
seja nos seus equipamentos on-premise, a gente precisa que esses dados sejam seguros, que eles sejam eficientes, que você consiga gerenciar, que você consiga ter visibilidade do que você está guardando, que você esteja disposto a crescer, né? Então você tem possibilidades de tecnologias futuras e você tenha livre escolha, né? Essa malha de dados, fazer isso, a NetApp utiliza uma camada de dados chamada Data Fabric para fazer isso, né? Então o Data Fabric ajuda a simplificar e integrar o gerenciamento de dados entre nuvens, on-premise e cloud, e acelerar a transformação digital também. A gente vai entregar aqui com o Data Fabric um gerenciamento de dados que vai conversar com todas essas camadas, te dá acesso a todas essas camadas e com um único gerenciamento. O Data Fabric, ele está dentro do sistema ONTAP, que é o sistema operacional que integra os storages NetApp. Tá? É importante a gente dizer 3 palavrinhas aqui para o ONTAP. É um sistema inteligente, poderoso e confiável. E de onde vem o ONTAP, né? O ONTAP, ele vem de uma história da NetApp que tem 29 anos de inovação. Então, a gente vai voltar lá em 1992, lá no início da NetApp, quando você olha para a nossa propriedade intelectual da NetApp, para todos os diferentes recursos e produtos que você vai ver que a NetApp tem investido e desenvolvido para oferecer esses ambientes de constante mudança, que a gente chama aí de transformação digital. Então, essa é uma linha de tempo de desenvolvimento de ambiente do sistema NetApp, né? Quando você olha para essa transformação digital, a NetApp vem sempre trabalhando, é uma empresa que possui mais de 2.500 patentes. Tá? Hoje em dia, por exemplo, a NetApp desenvolveu muitos equipamentos, muitos produtos, né? Incorporou muitas tecnologias de empresas, algumas empresas foram adquiridas pela NetApp e foram juntamos com produtos que nós já tínhamos, e à medida que essa linha do tempo se aproxima do atual, a gente consegue entregar mais produtos. Então, nos últimos 18 meses que a NetApp, nos últimos 18 meses, a NetApp entregou mais produtos que nos últimos 25 anos de inovação. Né? Então, talvez você conheça a NetApp aí há muito tempo, já ouviu falar da NetApp e não se atualiza sobre o que a NetApp está fazendo. Né? A NetApp faz storage, mas como é isso? Como que está esses dados? A NetApp veio desenvolvendo e hoje a gente tem um portfólio muito diverso, né? É só se nós olharmos para a nuvem, nos últimos 3 meses a gente construiu 5 novas soluções em nuvens e adquiriu 6 empresas para agregar valor nos produtos de nuvem, por exemplo, tá? Então, não só no tradicional. A NetApp responde aí necessidades de mudanças dos seus negócios com scale up e scale out das controladoras, né? Então a gente pode tanto crescer com gavetas quanto crescer também tanto verticalmente, né, quanto horizontalmente. A gente pode fazer cluster com outras storages, né, integradas ao cluster, inclusive storages híbridas, storages flash e storages e armazenamento em nuvem, né, que pode ser entregue pela NetApp de várias formas, e a gente vai aprofundar desses produtos. Falando um pouco do portfólio NetApp, aqui é uma rápida introdução ao portfólio, o André vai entrar com as features em si, né? Mas dentro do portfólio NetApp a gente consegue abranger qualquer tipo de possibilidade para armazenamento, tá? Então, começando na linha FAS ali em cima, NetApp faz storage híbrido, entrega protocolo NAS, SAN, S3,
né, é imutável, entrega os protocolos ASCII, FC, ou seja, blocos, CIFS, Object Storage ali com o protocolo, consegue conversar com Bucket S3, né? E aí a gente tem a linha começando FAS, linha NVMe, a gente tem os híbridos, os FAS 2720, 2750, que é assim, os produtos bem enquadrados no mercado. O mercado brasileiro vai muito bem com esses produtos. FAS maior, alta escalabilidade 8300, a FAS 8700 e a FAS 9000. A gente tem a linha de produtos AFF, que são as storages ao flash, e ao Sun Array, para falar somente bloco, tá? Também entregam as mesmas features dentro do ONTAP, então toda a linha ao flash aí, inclusive ao flash NVMe, a partir do AFF A250, tá? A gente consegue entregar aí o protocolo NVMe. A gente tem os produtos também do E-Series, que são produtos mais voltados a storage que não requer a inteligência de compressão, deduplicação e inteligência de provisionamento de dados ali. Vai muito bem com backup, recover, video surveillance, projetos de PAC, onde a gente gera muitas imagens, né? E essa linha também é bem escalável, tá? Te entrega um throughput enorme. E a gente também trabalha com o storage grid, que são nossos appliances de storage objeto, tá? A gente pode também entregar storage objeto via software, né? E aí a gente tem lá uma especificação de hardware, mas o storage grid também a NetApp consegue comercializar produtos com appliance pronto, solução embarcada. Vou passar a palavra agora para o André, que vai falar para vocês um pouquinho das features de NetApp. André. Bom dia, pessoal. Gostaria de falar um pouquinho sobre as funcionalidades, né? A gente está falando da NetApp com quase 30 anos de história aí, né? São 30 anos trabalhando com armazenamento, softwares, então a gente tem bastante know-how, né? E o interessante também é entregar funcionalidades, né? Eu preciso de um equipamento, eu preciso de um armazenamento, seja ele on-premise dentro da sua casa ou numa cloud, né? Que seja eficiente, né? Que eu consiga trabalhar com os dados de modo a ganhar mais áreas possíveis, né? Através de tecnologias de duplicação, compressão, compactação. Você vê que essas funcionalidades são todas nativas da família ONTAP, da NetApp, tá? Seja ele dentro da sua casa, no seu data center, na sua empresa, localmente, ou através de uma cloud pública, tá? Então, nós temos o mesmo sistema operacional rodando nessas duas situações, tá, pessoal? Então, o que eu gostaria de falar aqui é sobre as funcionalidades, tá? Falar um pouquinho sobre os equipamentos, né? Ele já vem nativamente com tecnologias de deduplicação, compressão, tierização, tá? Eles têm um crescimento horizontal e vertical, né? Eu sou capaz de trabalhar em até 24 nós com um único single name, né? Então, tem um poder de crescimento aí bem interessante, né? Chegando a petas e várias controladoras com vários processadores, né? Ambientes muito grandes mesmo, né? E densidade, né? Na verdade, hoje em dia os discos são cada vez maiores, então eu consigo entregar uma densidade muito grande, dependendo da arquitetura, né? Em apenas 2 U's, chegar a teras de dados, né? Em 2 U's ou 4 U's, chegando a quase 1 peta de dados em simples 4 U's de ocupação em rack, né? Vamos para o próximo, Fábio. Falando um pouquinho, né? Eu preciso ter um armazenamento, mas esse armazenamento ele precisa ser inteligente, né? Porque quando eu adquiro um armazenamento, eu preciso que ele seja eficiente para que eu consiga, da melhor forma possível, economizar área, porque disco tem custo, né? Armazenamento tem custo. Então, se eu tiver formas de trabalhar com esse armazenamento de forma inteligente, eu consigo economizar para a minha empresa, tá? Tecnologias como deduplicação inline, Fin Provision ou snapshot. O que é o snapshot? Snapshot é uma cópia, uma foto do seu file system, tá? Ele é imutável, tá? Um snapshot ele já seria primeiro nível de defesa contra corrupção de dados. Qualquer tipo de corrupção de dados. Um simples snapshot que eu tiro, que ele
leva cerca de 30 milissegundos para ser tirado um snapshot, né, do meu file system, já serviria como primeira linha de combate e de proteção dos meus dados, tá? Vamos para o próximo. Gostaria de falar um pouquinho sobre tierização, tá? A tierização já vem embarcada em toda a linha ONTAP. Quais são as linhas ONTAPs da NetApp? O modelo FAS, All Flash FAS, o Cloud Volumes ONTAP. O que é o Cloud Volumes ONTAP? É o sistema operacional da NetApp rodando numa cloud, tá? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas o que seria a tierização? É a capacidade que eu tenho de movimentar dados frios para mídias de menor custo. Imagine que eu tenho uma máquina All Flash, uma máquina com discos SSDs e SSD NVMe. São discos com um custo mais elevado, tem muita performance. Então, talvez não seja interessante para a companhia, né, para a empresa, para o data center, para a sua localidade, né, ter dados parados ali, né, que geralmente depois de um mês, dificilmente, né, esse dado é tão acessado quanto no momento que ele foi gravado, tá? 30 dias depois, ou até mesmo uma semana depois, esse dado fica frio. Seria legal ter uma política de movimentação desse dado para uma área de menor valor, né? Que poderia ser uma nuvem privada ou uma nuvem pública. Aí nós temos vários sabores de nuvem pública, todas são compatíveis com a arquitetura da NetApp e também a capacidade, né, de mover esses dados para uma cloud privada. E qual que é a cloud privada da NetApp? É o Storage Grid. Vamos falar mais para frente, tá? Vamos pro próximo. Performance, né? Cada vez mais, né, as aplicações requerem esse tipo de trabalho, né? Eu preciso ser o mais rápido, o mais eficiente possível. Então, nós temos arquiteturas SSD padrão, que já tem um certo tempo, né? E temos arquiteturas end-to-end NVMe, tá? End-to-end NVMe são discos SSD, mas do padrão NVMe. Eles têm menor latência, né? Eles chegam a ser 30% a 40% mais rápidos, né? Com menor latência se comparados com arquiteturas anteriores, tá? A gente tem também todos os equipamentos, tá? Família ONTAP, tá? Eu tenho possibilidade de criar QoS, né? Basicamente é o controle, né, dessa performance, né, baseada por volumes, baseadas por número de drive, de discos, né, LUNs entregas para os seus clientes, né, de throughput, de I/O, tem um mínimo, QoS mínimo, QoS máximo, né, então tem vários sabores aí que podem ajudar bastante, né, na administração da sua empresa, do seu equipamento. Lembrando, essas são funcionalidades que eu posso rodar dentro da sua casa, on-premise e também numa cloud, tá? Existem várias funcionalidades, tá, gente? Então, quem quiser se aprofundar mais, né, na parte lá de Flex Group, o que seria um Flex Group, né, o que seria as outras funcionalidades, né, toda a documentação é publicada, tá? Você consegue acessar diretamente nos sites públicos da internet. Então, qual que seria o link? docs.netap.com. docs.netap.com. Você baixa ou você visualiza, né, todas as documentações e suas funcionalidades a respeito dos equipamentos, tá? Falando um pouquinho sobre alto desempenho, né, toda a família, quando eles colocam AFF, é All Flash FAS, equipamento Flash. O que é Flash? Equipamento que fala SSD, tá? Ele entrega uma menor latência, seja ele NVMe ou SSD padrão, tá? Os equipamentos eles já vêm com uma largura de banda bem agressiva, né? 100 gigabit Ethernet por taxa de transferência, seja lá no front-end, que é na entrega do dado lá na ponta para o servidor, ou no back-end, seria a entrega do dado através das gavetas de expansão do equipamento. Esses equipamentos podem crescer em petas de tamanho, tá? E toda essa arquitetura, na frente lá no front-end e lá no back-end, na parte de trás, ela é feita através do Full NVMe, tá? São arquiteturas de conexão back-end baseadas em NVMe também, além de entregar no front-end Fiber Channel tradicional 32 GB, tá? Falando um pouquinho mais sobre a arquitetura NVMe, que é cada vez mais explorada e utilizada no mercado, né? Cada vez mais elas estão substituindo os discos mecânicos, rotacionais, né? Disco mecânico, disco rotacional, com o tempo, né? Você vê que ele gasta muita energia, né? Ele gasta
e ocupa muito espaço no seu data center, né? A latência e a eficiência é muito menor se comparada com um disco NVMe, né? Com uma arquitetura NVMe de front-end e back-end que são nativas dos equipamentos da NetApp, tá? Falando aqui sobre o NVMe over FC, já vem com o NetApp, ele precisa de uma interface FC de 32 GB e ele já é licenciado, tá? Não é uma coisa que você vai precisar cotar essa licença, né? Ele já vem embarcado na solução. E também temos nas soluções da NetApp o NVMe over TCP. O que seria o NVMe over TCP? Seria uma versão muito melhorada, com uma latência de 30% a 40% menor se comparada com o antigo iSCSI, tá? Para entrega de discos para o cliente, tá? Então, o NVMe over TCP está chegando com tudo aí, né? Já tem embarcado nas tecnologias da NetApp para auxiliar aí para entrega de recursos para os seus clientes lá no front-end, né? Vamos para o próximo. O que não falta é funcionalidade, tá, gente? Isso é tudo embarcado. A tecnologia da NetApp é tudo embarcado, né? Você adquire lá seja ele o software, né, que é o Software Defined Storage da NetApp, ou seja ele o Appliance, ele já vem com todas essas tecnologias, tá? Então eu tenho tecnologias que nos protegem contra o backup local, né? Qual que seria a primeira linha de backup local? Snapshot. Poderia fazer um snapshot remoto? Eu posso tirar o snapshot local e transferir para um site remoto. Ali eu teria uma segurança em 2 níveis, né? Local e remoto. Eu posso ter anos de fotos, né, snapshots guardados no meu disco local ou no meu drive externo, lá no meu site de contingência, no meu site de backup, tá? Todas essas tecnologias, elas já vêm embarcadas no NetApp, né? A gente tem a capacidade de aplicar vários níveis de proteção para esses dados também, tá? Tecnologias de proteção baseada em RAID, né? Que é o de dupla paridade e o de tripla paridade. Tripla paridade, você tem a capacidade de proteger até 3 drives, né? Você poderia perder até 3 drives e continuar trabalhando no seu ambiente, tá? Pô, mas 3 drives eu vou perder muita área, né, para essa proteção, né? Se for comparado com o Mirror, ainda você tem ainda um ganho muito grande com o RAID Tech, tá? Ele é uma garantia de que os seus dados vão estar sempre seguros no equipamento, tá, gente? Mudando para Disaster Recovery, né? O que seria Disaster Recovery? Nós temos 2 possibilidades aqui, proteção de dados backup e proteção de dados Disaster Recovery. Um é para fazer backup com versões anteriores do meu file system e o outro é para Disaster Recovery. Qual que é a diferença? Um mantém um negócio, né? O Disaster Recovery, que é o Business Continuum, é a capacidade de eu fazer um espelhamento e o failover transparente entre os sites e manter o meu negócio, né? Não tem interrupção, né? Eu tenho aplicações específicas que não podem parar de modo algum. Eu uso arquiteturas de Disaster Recovery que estão embarcadas nas soluções da NetApp. E também eu consigo ter possibilidade de proteção de dados com backup. Agora vamos para o Jonathan, ajuda a gente aí na parte do Commvault. Com certeza, bom dia pessoal, e claro, para complementar, né, todas essas questões de proteção de dados, continuidades de negócio que o André comentou, a gente consegue montar tudo isso, né, complementar isso com o Commvault. A gente tem, claro, ali todo o NetApp para acelerar e simplificar a forma com que você pode criar a sua nuvem privada, e o Commvault para trazer toda a modernidade, né, a simplificação para você fazer a gestão do seu dado, todo esse versionamento que o André comentou, né, de você poder ter versões anteriores dos seus dados, para clientes que estão estendendo hoje o seu ambiente aí para um cenário de multi-cloud, isso aí você tendo uma ferramenta que te auxilie, seja na movimentação desses dados, ou você poder enxergar todos esses dados em um único ponto, isso acaba facilitando bastante. Próximo, por favor. E aí, como mostrou, né, os dados hoje é o ponto principal das empresas. As empresas hoje elas são baseadas aí em cima de dados. Qual empresa hoje que não tem aí a necessidade de proteger o seu bem mais precioso, que hoje acaba sendo o dado? E aí a gente tem aí todo a simplicidade de montar, né, e armazenar os dados ali em cima de equipamentos NetApp, desde os equipamentos E-Series, FAS, FF, storage grid, né, ou até mesmo utilizando o software ONTAP aí em alguma plataforma de provedor de nuvem, né, e você pode complementar tudo isso com a inteligência do Commvault. Hoje a gente fala que o Commvault ele não é somente mais um software de backup, até porque
A gente tem N ferramentas, né, N plataformas aí no mercado que entregam aí o backup também, mas hoje o Commvault ele é mais, né, ele vai muito além do que isso. Então, quando a gente começa a falar de inteligência, a forma com que você vai tratar os seus dados, você conseguir ter um recuperamento ali mais rápido e mais fácil, né, dos seus dados na hora que você realmente precisa. Toda a parte de governança hoje que a gente tem visto aí, toda a parte do LGPD batendo aí na porta das empresas, e como você vai orquestrar e criar, por exemplo, ali o seu DR, né, estendendo ali a continuidade do seu negócio, a conversa ela acaba mudando, né? Acaba tomando outros rumos, acaba saindo ali daquela conversa mais básica, né? Que muitas vezes acaba indo sempre para o backup. Então a gente tem N caminhos aí, como a gente pode mostrar que o Commvault vai muito além, né? Hoje o Commvault acaba sendo isso, né? Uma plataforma de gestão de dados. Próximo, por favor. E aí, quando a gente fala, né, nessa questão de você proteger as suas aplicações que hoje você tem dentro de casa, a sua nuvem, né, que você acaba criando ali com os equipamentos NetApp, isso acaba mostrando, né, o Commvault vem justamente para complementar toda essa inteligência, né, que a NetApp já traz. Próximo. E aí você conseguir ter ali um rápido, né? Você conseguir tirar um snapshot. A gente, por muitos anos aí, a parceria entre Commvault e NetApp, a própria NetApp utilizou uma feature do Commvault chamada IntelliSnap, que talvez aí quem já é do mundo NetApp aí já esteja bastante familiarizado com essa feature. É uma feature que é do produto Commvault hoje. Então hoje se você adquire aí o software Commvault, é um produto, né? Uma feature que já está embarcada. E quando a gente fala isso e traz isso para o mundo NetApp, né, igual o André comentou, acaba sendo muito mais rápido quando você precisa tirar, né, fazer uma recuperação ou até mesmo ter ali um segundo nível ali quando você precisa fazer um restore, toda a parte de integração das APIs do Commvault, então você poder levar, né, o Commvault, por exemplo, para dentro de um vCenter, para dentro do próprio NetApp, né? Você sem precisar de trocar telas, você poder tomar todas as ações ali através das integrações que o próprio software Commvault traz, né? E facilita aí quando você precisa integrar ele com outros softwares, né? Próximo, por favor. E quando a gente fala também toda a parte de HCI, né? Toda a parte de você ter toda essa velocidade que o André comentou aí, quando você utiliza, por exemplo, storages ao flash, discos NVMe, isso se resume bastante em funcionalidades que o Commvault traz, né? Quando você precisa fazer um restore, por exemplo, de uma máquina virtual, você pode dar o power on, né? Você pode startar ela a partir do seu storage ali, baseado em um disco NVMe, que você vai conseguir já recomeçar, né, suas atividades, vai conseguir iniciar, né, uma máquina virtual, por exemplo, rodando diretamente de um storage. Além, claro, ali de você ter toda essa facilidade, né, simplicidade ali quando você precisa recuperar também alguma aplicação. Imagina você precisar restaurar um banco de dados que pode ser extremamente grande, né, extremamente pesado, e se você tira um snapshot ou você tenta iniciar ele ali através de uma arquitetura ao flash, né, extremamente rápida, você vê que realmente é muito mais rápido, a sua retomada, né, das suas atividades acaba sendo muito mais rápida, né, muito mais ágil ali, principalmente se a gente tem, né, qualquer eventualidade ali, por exemplo, no ataque de ransomware. Imagina quanto tempo talvez demoraria se eu tivesse ali discos mecânicos para poder retomar as minhas atividades. E aí, quando a gente fala também, né, de longa retenção aí com storage, né, de dados objeto, então isso aí facilita bastante. Com o Commvault também você consegue complementar, né, consegue enxergar tudo isso, vai te trazer também esse retorno mais rápido. Então o Commvault, como ele consegue integrar, né, consegue enxergar todo esse portfólio NetApp, então independente de onde os dados estiverem, né, independente de qual equipamento hoje você queira utilizar, né, da NetApp, você vai conseguir enxergar todos os seus dados. Então, principalmente aí em questões voltadas para governança, questões regulatórias como o LGPD, você consegue enxergar justamente os seus dados onde eles estão. E até mesmo se você tiver um dado que esteja aí fora, né, do seu ambiente, por exemplo, uma aplicação SaaS, né, um Office 365, um Salesforce, você também vai conseguir enxergar ali os seus dados nesse ambiente externo. E aí, claro, com toda a segurança que o Commvault traz, né, você poder encriptar os seus dados, se você vai movimentar, né, os seus dados ali entre equipamentos NetApp, vai mover ele de um equipamento ao flash para um equipamento ali de longa retenção, né, que você vai manter os seus dados por
por muito mais tempo, então você consegue também ter toda essa proteção dos seus dados, garantir que ele vai ser realmente imutável. E claro, para aqueles que estão aí pretendendo, né, montar ali o seu ambiente de continuidade de negócio, você tem toda a simplicidade ali de criar, né, configurar o seu SLA de RTO, de RPO, então, claro que atendendo ali, sendo aderente ao seu negócio, você consegue acompanhar tudo isso também através da tela do próprio Commvault. E aí, quando a gente fala de tudo isso, né, de continuidade de negócio, André, se puder complementar agora no próximo slide, tudo o que a NetApp traz, né, de... Maravilha. Obrigado, Jonathan. O Commvault ele chega para complementar, né, toda a parte de orquestração, né, num single pane, né, você consegue administrar toda a vida ali do seu dado, né, ele faz uma orquestração e ele consegue enxergar as APIs do NetApp, né, para fazer esse trabalho, né, em parceria aí, né, que eu consigo tirar backups muito rápidos com tecnologias de Commvault e ter vários níveis, né, de proteção, né, nível 1 snapshot, disco, fita, cloud, tudo baseado numa única política, né, muito interessante, né. E voltando à parte de proteção de dados, né, aqui a gente está falando sobre replicação síncrona entre sites, tá? A gente consegue fazer o síncrono e o assíncrono também, tá? É uma forma de você manter o negócio, manter as atividades. O meu ambiente não pode parar. Quando o meu ambiente não pode parar, eu tenho que ir para tecnologias síncronas e ter o menor tempo de parada possível, ou, se possível, anular esse tipo de desastre que pode acontecer, né? Então, são soluções que ajudam, né, no combate a esse tipo de problema, independente do protocolo, tá? Eu consigo entregar para todos os protocolos do mercado, né, mais utilizados, NVMe over FC, iSCSI, NFS, SMB, Fiber Chain, eu consigo entregar esse tipo de tecnologia de replicação de dados, tá? De forma granular. Falando sobre, mas como é que eu faria esse tipo de proteção de dados? E não confunda backup com disaster recovery, tá? São proteções diferentes, tá, pessoal? Disaster recovery mantém o seu negócio funcionando, mantém a sua aplicação no ar, mesmo em cenários de desastre, né? O que seria um desastre? Parou tudo do site A ou do site B, na minha localidade A ou localidade B, e eu continuo entregando a minha aplicação sem que haja de modo transparente, né, sem que haja interrupção dos serviços, né? Então, para toda a tecnologia de replicação entre os sites, né, eu consigo, para manter, né, esse sincronismo, tem que ser no mínimo ali, garantido no link 10 milissegundos. Você me garantiu 10 milissegundos, eu consigo te entregar síncrono, tá? Então, vamos pro próximo. Aqui nós temos um comparativo, né? São duas funcionalidades nativas da NetApp, tá? MetroCluster, SnapMirror Business Continuous. Mas o que é isso? Replicação de dados, de modo síncrono. MetroCluster é basicamente um espelhamento do seu data center, né? Você tem um espelhamento do seu site A numa localidade B, tá? Síncrono entre os dois. Então você nem é de modo transparente, failover transparente, você não vê o cenário de desastre, né? Se por acaso parar o site A, continue trabalhando, né? Você nem vai perceber que houve esse tipo de desastre. É claro, você tem que ter ferramentas de monitoração que já são embarcadas com a NetApp e também não tem custo, que eu consigo monitorar esse tipo de funcionalidade com o MetroCluster. E qual que é a diferença para o SnapMirror Business Continuous? Basicamente é o granular, né? O SnapMirror Business Continuous, basicamente eu consigo selecionar quais aplicações devem ter esse nível de proteção ou de replicação síncrona entre sites. Eu posso me basear de modo granular por aplicação. Então, e também eu não preciso ter, né, um espelho, né? Eu posso ter o equipamento de um modelo X do site A e um equipamento do modelo Y no site B, fazendo esse sincronismo de modo granular para proteger as aplicações, tá? Failover transparente, tá, pessoal? Próximo. Agora voltando com o Commvault. Exato, e esse slide resume muito, né, todas essas questões de continuidade de negócio, que a gente comentou que o Commvault não é somente mais um software de backup, né? Imagina num cenário que você tem o seu ambiente, por exemplo, ali baseado em VMware, por alguma eventualidade você perdeu ele, e aí você precisa retomar, né, suas atividades, poder migrar ali seu ambiente ali, e digamos que
o ambiente mais simples, né, seja você contratar ali um provedor de nuvem pública. Então, por exemplo, uma Azure, uma AWS, você tem a possibilidade de converter, por exemplo, sua máquina virtual hoje, que é a VMware, para um hypervisor diferente, para um EC2 da AWS, ou para uma VM dentro da Azure, ou melhor, né, imagina se você sofreu um ataque de ransomware, ou você, por exemplo, está querendo migrar, né, querendo criar o seu site DR, mas, pô, se eu manter o meu site DR baseado em VMware também vai ficar muito caro a nível de licenciamento, então eu posso utilizar, por exemplo, um hypervisor diferente, que tem um custo menor, e vou ter ali um espelho ali das minhas máquinas ali nesse outro ambiente, ou até mesmo questões de migração, né, galera aí de DevOps aí, muita gente aí migrando para containers, então, galera saindo, por exemplo, de VMware, de máquina virtual, né, tradicional, partindo para um OpenStack, então, por que não também dar toda essa facilidade, né, essa simplicidade na hora que você precisa converter, né, o seu ambiente. Hoje, qual ferramenta, né, hoje que faz aí proteção de dado vai te trazer também, né, essa simplicidade. E, novamente, isso aqui já está dentro do Commvault, não tem custo. Então, para quem tem Commvault hoje, já utilize, talvez desconhecia essa feature, utilizem que isso aí está disponível. E, claro, vocês podem fazer tudo isso através aí de failover, failback. Em alguns casos, vocês veem aqui que a seta ela vai e volta, então, nesses casos, eu consigo converter, por exemplo, para a AWS e consigo também trazer de volta para a VMware. Em outros casos, eu consigo somente converter para o meu destino, por exemplo, para um GCP, né, um Google Cloud, eu não consigo converter de volta. Mas esse leque, cada vez mais que a Commvault lança uma atualização nova do produto, esse leque acaba aumentando e, claro, né, hoje muitos clientes acabam utilizando o VMware, então por isso que o leque acaba sendo muito maior para VMware, mas a gente vê que tem outras possibilidades, né, de Unix para Docker, de AWS, né, para Azure e algumas outras possibilidades que vocês podem consultar também diretamente aí com o time da Atrio ou até mesmo na própria documentação do Commvault. Próximo, por favor. E aí na nuvem híbrida, né, André? Proteção em ambientes aí mistos, né? Sim, né? Seguindo a cartilha de proteção de dados, né? O que não falta são topologias na NetApp e na Commvault para proteger o seu dado, né? Para que ele fique compliance, né? Com auditorias da sua empresa ou com o próprio leis governamentais, tá? Então, no NetApp a gente tem a possibilidade também de fazer a replicação de dados diretamente do seu sistema on-premise para um bucket S3, tá? Para uma Amazon, para um Google Cloud, para Azure, né? Através de uma simples funcionalidade de replicação do NetApp. Então, eu consigo replicar do meu storage on-premise para Object Storage, tá? De vários sabores, de provedores diferentes, tá? E também para proteção de dados, né? Usando uma cloud privada, né? Qual que é a cloud privada da NetApp? É o Storage Grid, tá? O Storage Grid, ele é um software que a gente aplica, né? Ele tem a parte de appliance e tem um software também, tá? Onde eu crio a minha cloud privada, que ele pode ser esse repositório, receber, né, todas essas réplicas de dados como objetos e também receber toda a parte de tierização, né? Ele é um Object Storage completo, né? Capaz de trabalhar com mais de 600 bilhões de objetos. É muita coisa mesmo, tá, pessoal? Vamos pro próximo. Falando sobre uma funcionalidade que hoje em dia com a cloud, né, talvez esteja um pouco desconhecida, por exemplo, para as pessoas, né? Mas o Software Defined Storage, a NetApp já trabalha com soluções de Software Defined Storage há muito tempo, tá? Antigamente era um TAP Edge, né? Que é a capacidade de você ter o sistema operacional do NetApp rodando em máquinas virtuais, tá? Até um CentOS, quando eu queria fazer um deploy, ele é ideal para sites remotos, né? Eu tenho um site remoto, eu tenho várias filiais e eu tenho a matriz. Então, na matriz eu deixo o appliance, nas filiais eu posso ter Software Defined. Tá? Esse Software Defined da NetApp, ele é o próprio sistema operacional da NetApp. Uma das grandes vantagens do ONTAP é que ele é o mesmo em toda a família All-Flash da NetApp, toda a família híbrida de storage FAS e AFF da NetApp, tá, gente? Então é uma solução bem interessante para o pessoal ter a capacidade de ter um storage na sua filial, né, ou na sua empresa, virtualizando máquinas virtuais, né? Fazendo deploy dele em cima de VMware ou de CentOS, tá? KVM, né? São vários sabores aí. Falando mais sobre recursos, né? Aqui eu gostaria, são vários, né? A gente vê que a cartilha de funcionalidades
enorme, né, todas embarcadas nas soluções da NetApp, mas eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre o ActiveIQ, né? O ActiveIQ é uma funcionalidade nativa da NetApp, onde todo cliente, seja software ou seja hardware, tem capacidade de monitorar e ver a vida útil do seu equipamento através da cloud, né? Através da internet, né? ActiveIQ.netapp.com. Você, como um usuário NetApp, você vai conseguir ver a vida útil, as volumetrias, você vai ver eficiência de duplicação, compressão, toda a parte de relatórios, né, através desse site que não tem custo e já está disponibilizado para todos os clientes NetApp. Tá? Vamos para o próximo. Falando sobre o ONTAP S3, tá? Quais são as ferramentas capazes, né? Quais são os sistemas operacionais capazes de entregar S3 nativamente no sistema operacional sem depender de nenhum tipo de hardware, tá? É o ONTAP. O ONTAP S3 ele é nativo na família All Flash e na família FAS da NetApp. Né? Eu consigo criar um bucket local dentro da minha empresa para poder trabalhar com aplicações que requerem gravações em repositórios S3 nativos nos produtos da NetApp e tem o Storage Grid. Tá? O Storage Grid ele é uma solução completa ele faz o gerenciamento de vida do dado para Object Storage. Tá? E também trabalha com S3. Então, o storage da NetApp ele é capaz de entregar todos os protocolos do mercado, seja ele bloco, arquivo ou objeto, tá, pessoal? Vamos para o próximo. Próximo. Agora falando um pouquinho mais, lembra lá do Software Defined Storage? Por que não ter o mesmo tipo de funcionalidade na cloud? E por que não ser em qualquer tipo de cloud ou de qualquer sabor de provedor? Então eu teria aqui o próprio ONTAP rodando numa Amazon, na cloud, da Azure, da Google, da IBM, do Alibaba, são vários sabores de provedores de clouds diferentes, onde eu consigo ter o meu storage, né, a minha imagem de storage com deploy numa cloud pública. Tá? Então eu tenho essa versatilidade. Mas qual que seria o interesse de eu ter uma imagem do storage num site, numa cloud pública? Eu posso criar da noite para o dia um site de contingência, um site de disaster recover, sem ter a estrutura, somente alugando uma área numa cloud pública e fazendo deploy do meu storage nessa área pública, né? Então, é legal, uma estratégia bem interessante, muito rápida para atender compliance, né? E todos, tá, pessoal? Quem tiver interesse, quiser saber mais sobre esse tipo de produto, por favor, entre em contato conosco, manda mensagem aí no chat, fale com o Walter, né? No final a gente vai deixar um e-mail, né? Vai ter o link lá para participar de um sorteio bem interessante para todos que ficarem até o final e entrarem lá no site, responderem o questionamento, né? Responder o questionamento, você vai participar do sorteio e pode concorrer a um prêmio, tá, gente? É bem interessante, então eu peço que todos fiquem até o final e todas as dúvidas, lancem aqui para nós, tá? Se não quiser mandar agora, manda por e-mail no final, vai ter o e-mail lá, e a gente vai responder para vocês, tá? Falando sobre mais funcionalidades, tá? Toda a tecnologia do ONTAP, ele já é baseado em RESTful APIs, né? Então, quem trabalha com desenvolvimento, com DevOps, CI/CD, né? Com Jenkins, tem vários sabores de desenvolvimentos aí, né? Ansible, né? Tem várias funcionalidades de Ansible que eu consigo nativamente fazer a orquestração do armazenamento da NetApp, tá? Sem saber uma linha de programação NetApp, sem nenhum comando da NetApp. Eu vou lá através do Ansible e através de funcionalidades do Ansible, do Terraform, eu consigo orquestrar o meu storage, tá? Fazer a parte de container, fazer a parte de integração com as tecnologias de inteligência artificial através de RESTful APIs do NetApp, tá? Existe um sistema operacional próprio para inteligência artificial, que a gente chama de ONTAP AI, que seria o inteligência artificial para o sistema ONTAP, tá, gente? Vamos para o próximo. Falando um pouquinho sobre orquestração, né? Nós temos a ferramenta aqui que ele consegue prover áreas ou volumes de forma automatizada através do Trident, tá? O Trident é uma ferramenta sem custo, onde ele faz a integração com sistemas como o próprio
Kubernetes, né, onde eu consigo ter esse nível de entrega de armazenamento, né, para a minha aplicação através dessa ferramenta que não tem custo para o desenvolvedor, né, para quem trabalha com Kubernetes, com essa parte de containers, tá? E o Ansible, se você entrar no site da Ansible, você vai ver muitos links de integração com o NetApp. São vários e várias funções nativas da Ansible com o NetApp, do Ansible com o NetApp. Monitoração e orquestração, vários sabores também, todos compatíveis. Por quê? NetApp trabalha com RESTful APIs e todos estão disponíveis para ter esse nível de integração, seja ele com Jenkins, seja ele com o ActiveIQ, por exemplo, né, ou ONTAP Insight, né, o OnCommand Insight, né, o Cloud Insight. Através da cloud eu consigo ter toda a capacidade de gerar relatórios e monitorar o meu equipamento, não só NetApp, tá? O Cloud Insight ele consegue pegar todo tipo de monitoramento, seja ele em clouds públicas ou privadas. Eu consigo monitorar a vida útil, tirar relatórios de capacidade, eu consigo tirar várias métricas com Cloud Insight de clouds públicas, Amazon, Azure e também on-premise, não só NetApp, mas de vários outros fabricantes de terceiros também, tá? De outras marcas, são várias e várias marcas diferentes, eu consigo consolidar através de um único dashboard, que é o Cloud Insight, que ele é acessado via cloud, tá, pessoal? Você não precisa instalar no seu ambiente, somente acessando a cloud. Vamos para o próximo. Falando sobre ActiveIQ, não tem custo. ActiveIQ já vem junto com o equipamento da NetApp, quando você já é um cliente NetApp, já tem um produto, seja ele software, seja ele hardware, onde eu consigo ter um dashboard. Esse dashboard eu tiro relatórios de performance e até ele informa possíveis ataques de ransomware, tá? Bem interessante, já vem nativo na ferramenta, tá? Para ter esse tratamento de dado, para que você consiga visualizá-lo, tá? Próximo. Falando sobre consolidação e segurança, tá? O legal é que todos esses níveis de consolidação e segurança eu consigo fazer também através da orquestração do Commvault, tá, gente? O Commvault ele consegue enxergar essas APIs e você consegue ter esse nível de integração também, tá? Então, tem toda a capacidade de multi-tenant nativa do NetApp, né? Eu consigo entregar a parte de worm. O que seria o worm? É a capacidade de eu criar uma mídia local, né? A gente chama de snap lock, né? Proteger aquele dado contra qualquer tipo de alteração por 5, 10, 70 anos. Eu consigo aplicar políticas para que esse dado seja imutável, tá? E através da NetApp ou através da Commvault, eu consigo ter a gestão desse dado e ver a imutabilidade para atender regulamentações governamentais, tá? Eu consigo aplicar regras de segurança NVMe, que é NetApp Volume Encrypt, baseado em AES 256, tá? Então é uma encriptação bem agressiva, tá? E também tem encriptação baseada em hardware também, tá? Toda essa parte já vem embarcada com os equipamentos da NetApp, seja ele software ou hardware, toda a família All Flash e FAS, tá? Seguindo a parte de combate a ransomware, né? Hoje em dia a gente vê vários exemplos aí do mercado, muitas empresas sofrendo com esse tipo de sequestro de dados, né? Então eu poderia, através de soluções nativas, isso é um licenciamento na NetApp, tá? Eu quero licenciamento anti-ransomware. Eu já aplico lá, a máquina já vem, né? No firmware da máquina, não dependo de hardware de terceiros, né? No firmware da máquina ele já vem com machine learning para detecção de comportamentos estranhos, onde ele pode tomar uma ação e criar mecanismos de proteção, né? Nós temos o próprio Worm, né? Nós temos o próprio Cloud Insight, NetApp, F-Policy, Snapshot e o OneBox Anti-Ransomware, tá? E toda a parte de encriptação, at rest, local e in-fly. Enquanto o dado está sendo transferido, eu consigo aplicar encriptação desses dados para protegê-los, tá? E isso aí é uma simples licença nos equipamentos ou no software da NetApp, tá? Next. Falando sobre o Worm, né? A gente já parte de imutabilidade, ele já é compliance, ele já vem, né, com equipamento baseado na licença que você adquire nos equipamentos da NetApp
e você consegue aplicar esses recursos de proteção e mutabilidade nos equipamentos da NetApp, tá, gente? Quem quiser saber mais, TR 4572. Todas essas documentações são públicas e você consegue baixar da internet, tá? Vamos com o Commvault para ajudar nessa parte de orquestração e proteção de dados, pessoal. Exato, e toda essa questão de ransomware, né, tem sido aí um grande problema aí para muitas empresas, diversos clientes acabaram sofrendo, né, com essas questões de ransomware, e com o Commvault, a Commvault também não é diferente, ela tem ali o software Commvault, diversas certificações da NIST, ISO e tantas outras, né, que a Commvault tem trazido para o seu produto, e isso ajuda bastante, né, para a gente simplificar aquela famosa regra do 3-2-1, então a gente ter ali a nossa cópia principal, uma segunda cópia em um equipamento diferente, né? Então a gente mantém a nossa cópia ali principal dentro de um flash, NetApp, a gente pode manter uma segunda cópia ali em outro equipamento ali para ficar, né? Uma cópia ali de maior tempo e uma outra cópia ali fora do nosso ambiente ali de produção, fora do nosso site. A Commvault embarca, né? Diversas funcionalidades ali de machine learning, inteligência artificial, justamente para ajudar todas essas questões. Então, todo o monitoramento, ela anotar, né, seus dados ali começou a ser deletado, começou a ser modificado, então ela já te dá ali diversos alertas para você tomar alguma ação em cima daquele ambiente, se você quiser isolar e poder querer analisar, né, com um software ali de segurança ali, maiores detalhes do que realmente aconteceu, ou se você realmente quiser, não, tá realmente sofrendo um ataque, quero já restaurar os meus dados ali para um ponto anterior que possivelmente eles estavam íntegros, né? Então você pode fazer tudo isso através do próprio Commvault. E toda a questão ali de air gap, então, imagina você tem ali o seu castelo, né? Uma ponte, então quando você vai comunicar ali os seus dados ali para fora do seu ambiente, você só vai abrir aquela comunicação se vier ali uma ação do Commvault, né? Se o Commvault falar que realmente tem que ocorrer aquela comunicação, ele vai permitir que o seu dado se comunique com o ambiente externo. Do contrário, ele vai permanecer ali com seus dados ali isolados. Próximo, por favor. E aí você complementando, né, toda essa parte de security compliance ali em cima do seu data fabric, né, que você construiu ali com o NetApp, então você vai conseguir identificar, proteger, monitorar, responder, né, e obviamente ali ter um recover, né, você conseguir de fato restaurar o seu dado, que no final do dia vai ser o ponto mais importante que a gente espera a partir do momento que a gente tem uma ferramenta, né, que nos ajude ali a proteger os nossos dados. Próximo. E com todas essas questões, né, a gente tem ali diversos cases que a gente pode complementar com o Commvault. Então, a gente tem todas as questões aí de file optimization. Então, quando a gente precisa migrar os nossos dados ali, seja para um equipamento novo, né? Tem o meu NetApp ali, o meu FAS, que já está ali final de suporte, preciso fazer um refresh dele, né? Então, vou migrar ele para o meu all-flash. Será que eu preciso levar todos os meus dados? Será que eu não tenho ali arquivos duplicados, arquivos órfãos? Ou se eu quero validar, né? Se tem alguém ali que tem algum permissionamento que não deveria ter. Então, eu consigo, por exemplo, fazer isso através do próprio Commvault ou todas as questões de dados sensíveis, né? Então, GDPR, vou criar uma tag ali, que aqui para o meu ambiente, para o meu negócio, o CPF é um dado sensível. Então, vou pesquisar ali dentro dos meus equipamentos NetApp. Se eu tiver também consumindo recursos de fora, né? Aplicações SaaS, por exemplo, Office 365, Salesforce, ou se eu tenho dados ali no meu em endpoints, né? Sei lá, celular, notebook, que estão sendo protegidos ali pelo Commvault também, a gente consegue localizar esses dados sensíveis que talvez possam estar espalhados. Ou até mesmo questões de compliance, discovery. Então, se eu suspeito que eu tenho um funcionário agindo de má fé, e está compartilhando ali informações corporativas com pessoas de fora da minha companhia, eu também consigo criar, né, esse case e analisar e acompanhar tudo o que aquele possível funcionário esteja fazendo e ter provas, né, justamente para tomar medidas legais ali em um possível problema que a gente tenha com aquele funcionário. Então são alguns cases, né, que novamente a gente mostra que o Commvault, né, junto aí com a NetApp, não vem somente para ser mais uma solução de backup, só mais uma solução que a gente vai jogar os nossos dados lá dentro e vai ficar lá parado, né, sem a gente tirar nenhum proveito das informações que estão ali. Então a gente fala, né, para os clientes, usem, né, usem, porque o seu dado hoje é o bem mais precioso que vocês possuem. Próximo, por favor. Excelente, Jonathan. E aqui para fechar, né, todas as questões das
meio tradicional, novas tecnologias, nuvem, né, André? Sim, Esses sim. desafios novos. Existem várias soluções para o ambiente para o seu ambiente, né? Traga esse desafio para nós, a gente vai tentar te ajudar aí a entregar a melhor solução, né? O melhor projeto possível para o seu ambiente, tá? Para ser o mais eficiente e econômico possível para o seu ambiente, tá, pessoal? Seja ele on-premise, seja ele em cloud pública ou em cloud privada, nós temos várias soluções para atender todos esses sabores, tá? Vamos para o próximo. E basicamente, né, nós estamos chegando ao final aqui do nosso webinar, né? Espero que todos tenham aproveitado, tá? Sei que é muitas funcionalidades, é pouco tempo. Espero. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco, tá? Mandem mensagem. Já foi publicado ali no chat a forma de contato, tá? E a gente vai tentar ajudar e auxiliar nos desafios, né? Cada vez maiores aí para o ambiente de gestão de dados, tá? Agradeço a participação de todos e não esqueçam do sorteio, tá, pessoal? Pega o celular aí, coloca aí, pega o QR Code, acessa o link lá, coloca as suas informações, responde o questionário é bem simples, são só 5 questões. E depois vamos gravar, né, e mandar esse sorteio aí para os ganhadores. É claro, tem que responder e tem que acertar. Só os melhores, os mais bem posicionados vão participar desse sorteio, tá? Com direito à premiação. Pessoal, se atente aí a ler o QR Code, tá? Para entrar no sorteio, é simples, vocês acertam lá as perguntinhas que a gente falou aqui e por favor, a gente pede para que vocês leiam aí, dá um tempinho aqui para vocês conseguirem ler o QR Code. No chat também tem um link aí para facilitar, né? Quem talvez não conseguia ali ler o QR Code, tem um link também aí no chat, já facilita também. Mudou a página, mas o QR Code continua aí, né? E queria aproveitar para fechar aqui, agradecer a presença de todos, pedir para vocês seguirem aí a Atro no LinkedIn, que assim vocês ficam sabendo dos nossos próximos eventos, né? E tem acesso aos anteriores também. Agradecer a equipe da TD Synnex, né? André, Fábio, Jonathan, pelo excelente trabalho que fizeram aí, e me colocar à disposição de todos para qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, muito obrigado, Pedro. Um bom dia.